Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então algumas perguntinhas sobre o Tesouro Selic e a taxa Selic. A Juliana pergunta como eu faço para calcular a Selic implícita que eu mostro para vocês nos vídeos dos leilões. Olha, Juliana, esse cálculo aí é complicadíssimo, viu? Nós temos que elevar ao quadrado, depois extrair a raiz para tirar o sinal, depois a gente coloca numa linha logarítmica. Não, nada disso. A conta é a seguinte, tá? Muito perto do vencimento, se todas as previsões e análises do mercado estiverem corretas, se e somente se, tá? Lá no vencimento do prefixado, a taxa Selic vai estar igual. Né? Essa é a ideia, tá? Isso para curto prazo, ali alguns meses, um ano no máximo, funciona muito bem. Tá? Para longos prazos, tá? Não funciona. Então, se você for fazer isso com um prefixado 29, por exemplo, vai dar errado. Vai dar errado porque, apesar do que algumas pessoas falam por aí na internet, a, o prefixado ou a taxa de 10 anos de juros do Brasil, que é o DI Futuro 33, não é a Selic do futuro. Não é, nunca foi, nunca vai ser, tá? Por quê? Porque ali tem o prêmio de risco pelo tempo, tá? Mas no prazo curtinho, ali 6 meses, 8 meses, 10 meses, que em geral são os prefixados cuja taxa eu utilizo para estimar a Selic implícita, aí dá para fazer. E aí qual é a lógica? A lógica é o seguinte: o prefixado ele tem que ter um prêmio de risco com relação ao Tesouro Selic. Por quê? Porque o prefixado, a única coisa que defende ele é a taxa. E a Selic não, né? Porque a Selic pode ser aumentada ou até diminuída na reunião seguinte do Copom. Ela é a taxa volátil, tá? É assim que ele é chamado, é a taxa volátil, a taxa oscilante. Então, ele tem essa proteção que o prefixado não tem, certo? E o IPCA é mais protegido ainda da inflação, por quê? Porque ele tem uma taxa acima do IPCA. Então, ele garante o IPCA e uma taxa acima, certo? Então, é o mais garantido de todos. O Selic seria o segundo mais garantido e o menos garantido prefixado, tá? Então, se o prefixado. Então, por que eu falei isso? Porque o prefixado tem uma gordurinha a mais que a Selic. Ora, mas no vencimento eles não têm que ser iguais? Se o mercado estiver correto, sim. Só que a gente sabe que não. Então, o que eu faço? Eu desconto ali 0,1, 0,2, ou pego o intervalo de Selic que eles costumam trabalhar, eles, o Banco Central, costumam trabalhar, que é de 25 em 25 basis points, e aí eu coloco ali a Selic mais próxima e tendo ali uma margem de 0,2%, 0,3% ou 20 ou 30 basis points, tá? Deu para entender? É bem fácil, tá? Não tem nada de complicado nisso, certo? Eu tiro uma margenzinha, que é o que o prefixado tem, porque a gente sabe que tudo que é teórico é lindo e maravilhoso, mas é um pouco distante da realidade. Vamos aqui para as perguntas do Hugo, e o Hugo fez aqui uma pergunta estruturada, com parágrafos, destacando pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Ó, legal, hein? Já ganhou meu joinha aí só pela organização do texto. Muito bem. Quanto mais estudo e invisto no Tesouro, mais dúvidas aparecem. É só esse canal para nos ajudar. Muito obrigado, viu? Vamos ver aqui, ó. Quando a Selic estava em 2% ao ano, tá? Eu acho que isso aí foi em 2020, né? Eu estava segurando dinheiro para investir na alta. Tudo bem. Mas você estava segurando dinheiro aonde? Né? Porque conseguir uma rentabilidade melhor do que isso naquela época era bem difícil, né? E a gente até conseguia, mas no Tesouro IPCA 26, né? Que é longo prazo. Né? Então, muita da rentabilidade dele agora está aparecendo por um momento favorável da marcação ao mercado, né? Provavelmente você ficou em algo muito parecido com a Selic, né? Naquela época. Hoje a Selic está em 11,75 ao ano. Então, comprei o título Selic mais prêmio dia 25 de março. Fiz certo em investir somente agora? Olha, assim, ó. Eu, na verdade, eu não sei se você investiu certo ou não, porque eu não estou
na sua vida, eu não estou na sua pele, tá? Mas assim, ó, o que eu posso te dizer com certeza é o seguinte, já dei uma pincelada, né, no assunto. Provavelmente você não conseguiu muito mais do que isso, talvez o dinheiro ficou esperando até numa aplicação que rendeu menos que o CDI, certo? Porque agora, qual é a informação útil que eu posso passar para o Hugo e para os demais ouvintes aí que pensam isso? O Tesouro Selic, minha gente, não precisa esperar, não precisa esperar a taxa ficar alta, não precisa fazer assim um timing, tá? Não precisa nada disso, porque ele segue a taxa Selic e a taxa Selic que ele está seguindo, na taxa Selic ele não sofre marcação a mercado, certo? Ele repassa a Selic integral. Ele sofre marcação a mercado na taxinha extra. Selic mais 0, deixa eu ver aqui do Selic 27, por exemplo, no dia 29 de março. 0,1713. Ele sofre marcação a mercado nessa fração aí. 0,1713, que esse 0,17 se subir diminui um pouco a rentabilidade e se cair aumenta um pouco a rentabilidade. Mas a taxa Selic em si, ela vai inteira, certo? Ela vai inteira. Você não sofre marcação a mercado da taxa Selic em si propriamente dita. Essa aí não sofre, essa aí passa inteira para o título. Então, você acompanha a taxa Selic ipsis literis, certo? Porque a taxa extra, Selic mais aquele 0, alguma coisa, é muito pequeno para influenciar o todo. Então, não faz diferença entrar no Tesouro Selic antes ou depois de uma alta, certo? Não faz diferença. Até porque, respondendo já a próxima pergunta, como eu investi a 11,75 mais prêmio, essa rentabilidade fica amarrada até o vencimento? Não. Ela fica amarrada até a próxima reunião do Copom. Se na próxima reunião eles baixarem para 10% de novo, o seu Tesouro Selic passa a render 10% a partir do dia seguinte ao da reunião. Não altera a rentabilidade passada, certo? E assim por diante, tá? Como a gente sabe, o Banco Central já deu o cheque pré-datado, que vai para 12,75, a gente sabe que vai ter 12,65, tá? A Selic meta, mais um detalhezinho, pessoal. Isso aqui é Selic meta, 11,75, tá? A Selic que rende mesmo é 11,65, tá? Então não fica amarrado não, tá? É o famoso título, a Selic é conhecido no mercado como taxa flutuante, tá? Então vai variar conforme, então vai render, digamos assim, um mês e meio. Vai render 11,75 ao ano, 11,65 ao ano. Depois, se for para 12,75, vai render 12,65 pelo período em que a taxa ficar nesse número, certo? Esse título Selic tem marcação a mercado, ele tem marcação a mercado na taxinha extra, certo? Naquela taxinha extra. Como eu já mostrei, vamos ver se eu tenho aqui o gráfico aqui do Tesouro para deixar isso bem claro. Então, só para mostrar aqui, ó, a taxinha extra é o que vem depois do mais, tá, pessoal? É isso aqui. Apenas isso aqui, certo? Que aí sim o Tesouro Selic pode sofrer a marcação a mercado, certo? Vamos dar uma olhada aqui no histórico de preços e taxas. A gente pega aqui investir, ó. Deixa eu tirar isso aqui e vamos escolher o Selic 27, tá? Por quê? Porque é onde tem o gráfico com mais prazo. Tá? Se eu colocar aqui todos os anos, ó, vamos pegar o preço. Olha, ó, vejam que isso aqui não é uma linha perfeitamente reta. Tá bem claro, ó, que essa linha tem vários calombinhos, várias saliências e algumas pequenas depressões. Aqui tem uma saliência, depois ela volta para o ritmo normal, né? Então, o que é isso aqui na curva de preço, na linha de preço? É a variação da taxinha extra, alterando um pouquinho, sensivelmente, a rentabilidade do Tesouro Selic, certo? Que essa taxinha extra, quando ela sobe ou desce, ela faz o efeito inverso no preço, tá? Se ela sobe, o preço cai, se ela cai, o preço sobe. Mas a taxa Selic continua lá inteirona, certo? E no vencimento, você vai obter a taxa Selic inteira do período, mais a taxinha extra do período inteiro, certo?
E aqui vamos ver o que aconteceu nessa taxa de fevereiro de 21 para cá. Caiu, pessoal. Caiu. Caiu subindo, né? Aqui ela cai, aí ela sobe. Aí ela cai, ela cai, ela cai, aí ela sobe. Aí ela cai. Então ela cai subindo, tá? Mas ela tá caindo. Tá caindo. Isso aqui não tem dúvida, certo? No vídeo de hoje de manhã eu mostrei para vocês a linha de tendência do Selic 27 em 2022, tá? Vale a pena dar uma revisada naquele conteúdo. Tá, pessoal? Espero ter tirado aí essas dúvidas importantes sobre o Tesouro Selic, tá? Então, relembrando, pessoal, o Tesouro Selic não tem hora certa e hora errada de entrar, certo? Aliás, nenhum título do Tesouro Direto tem hora certa e hora errada, certo? Porque ficando até o vencimento, você tem a rentabilidade garantida. Mas, claro que os tesouros IPCAs e os prefixados são mais interessantes de entrar com taxa alta. Mais interessantes, tá? Isso não quer dizer que são maus investimentos se a gente entrar com taxa baixa, certo? Agora, no Tesouro Selic, isso aí realmente é completamente irrelevante, porque a taxa Selic é passada de forma integral para o rendimento, certo? Ela não... e a marcação a mercado é só com relação à taxinha extra. Então não tem momento bom ou momento ruim, certo? De entrar no Tesouro Selic, tá bom? O momento ruim que eu diria é o seguinte: quando ele está muito abaixo da inflação, aí realmente é um momento ruim. Mas nesse momento ruim que a Selic está abaixo da inflação, vai ser muito difícil achar qualquer coisa em renda fixa que renda muito melhor que a taxa Selic com segurança, né? Vai ter que ser o Tesouro IPCA, mas aí nós vamos ter a marcação a mercado. Mas o prêmio no Tesouro IPCA é muito melhor, sempre. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.